Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Rec Home. Aqui a gente fala sobre produção musical em home studio. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar passo a passo, canal a canal, como a gente produziu When the Wild Wind Blows, do Iron Maiden. A gente gravou um cover aqui no home studio do Rec Home. E a gente queria mostrar pra vocês a mágica que acontece aqui dentro do computador. Eu já também queria avisá-los que tem muitos softwares rodando aqui atrás de vídeo e áudio. Pode ser que você escute alguma craquelada no vídeo, mas vai ser coisinha rápida. A gente testou aqui, vai ser o... Chegamos no modo ótimo que o computador aguenta antes de capotar. É isso aí. Então acompanhe, vamos rodar a vinheta e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Valeu. Bora lá. Bom, vamos nessa. Cara, essa aqui é a carinha do Reaper depois de gravar tudo. Baterias, baixo, vocais, etc. Quantos canais aí? Deram no total 45 canais, mas nem todos foram utilizados. O que a gente tem aqui? A gente tem todas as guitarras DI, que estão mutadas, porque a gente microfonou e fez um backup do som DI. E aqui a gente também tem a guia, né? Que na verdade é a música original do Iron Maiden. No total aqui, cara, deve estar dando aqui por volta de uns 32 a 35 canais. Vamos lá, vamos mostrar pro pessoal. Vamos começar do começo. Canal Master aqui. O canal Master, depois que eu fiz todos os equilíbrios de volume entre os canais, como vocês estão vendo aqui, um plano de volumes que funcionasse para, sei lá, 80%, 90% da música, eu parti para o Master Fader. O que tem nesse Master Fader? Primeiro, um equalizador aqui puxando um pouco de médias e médias altas, tá? Para trazer um pouco da mordida das guitarras que eu estava achando que naquele momento estava precisando. Depois eu trouxe uma distorção de mesa, que vem aqui do nosso NLS, um drive de 6 do Nivo, que é a simulação da mesa Nive. Depois fiz aqui o SSL Comp, que é o compressor de saída de uma mesa SSL, no preset aqui do Chris Loudouge CLA Finalizer, sempre focando aqui nos 4 dB de compressão. Caramba, e 4 dB de compressão já na Master? Já na Master, já na saída. Pô, agressivo até. Agressivo. Rock and roll, heavy metal é bem agressivo mesmo. O Apex aqui por volta de 4,5, né? Para dar um ar um pouco mais brilhante aqui. Depois um Kramer Tape só passando por ele para dar uma arredondada nos graves e também dar uma diminuída na espirrada dos agudos também. E no final aqui eu ainda coloquei um C-Clipper da T-Rex. Eu tô jogando saturação nele, então eu tô colocando 10 dB de volume e tirando 3 da saída para eu já chumbar um pouco mais de saturação de clipagem mesmo. Depois, o que a gente tem? Olhando para a bateria em geral, o que eu criei? Eu criei esse canal aqui, B mais C Stem, bumbo mais caixa Stem. Por que eu utilizei esse canal? Eu criei um canal que é a soma de bumbo e caixa para facilitar a edição da bateria. Esse canal de bumbo e caixa para mim foi a referência onde eu editei a bateria inteira. Então eu criei esse canal e eu sabia que o bumbo estava sempre nas cabeças de tempo e a caixa nos contratempos e por aí vai. E com base no bumbo e na caixa, eu editei a bateria inteira através do áudio elástico. Eu selecionei todos os canais da bateria, agrupei eles e falei para eles servirem como referência os stretch markers que eu fiz no bumbo e na caixa. Porque o alicerce principal da bateria é o meu canal bumbo mais caixa. E todo o resto estava orbitando esses caras. Bumbo, o que a gente tem aqui? Vamos solar o bumbo. E esse aí já tem adição de sample, já tem tudo. Aqui, como você percebeu, não é adição não, é uma substituição. Vamos para o que a gente fez aqui.
como a gente já fez naquele vídeo anterior, áudio to MIDI para a nota 36, variando aqui um tempo de retrigger de 55 milissegundos, porque essa música não tem bumbo duplo, tá? Passando para o MIDI Velocity Control, cada nota do bumbo ela estava variando entre 90 de velocity até o máximo de 127, indo para o Easy Drummer, com o som do Rock Solid. Aqui eu tirei um pouco do som boxy, aqui por volta de 400 Hz, e também tirei um pouco do kick, porque em alguns momentos eu achei ele muito kickado. E aqui eu trouxe uma compressão relativamente forte do bumbo, para que ele viesse trazer um pouco do long tail dele. Então ficou assim. Então uma compressão aqui por volta de, sei lá, 3, 4 dBs. Caixa. Adição. Tanto que dá para ouvir um pouquinho do vazamento do chimbal, né? Então a gente tem aqui uma primeira curva de equalização, tirando os super graves e tirando o som box aqui da caixa original em torno de 1000 Hz. Mais uma vez, áudio to MIDI indo para a nota 69, MIDI Velocity Control. Aqui eu queria uma caixa mais forte, então ela variou muito pouco, foi praticamente de 120 até 127, então uma caixa muito consistente no sample dela. Só voltando aqui no áudio to MIDI também, eu coloquei aqui 50-50, né, do original mix, né, 50-50. O som do Easy Drummer do pack de metal. Olha a ambiência dessa que ela vem. Linda, né? Aqui, mais uma vez, para tirar um pouco do som boxy da própria caixa do sample. E aqui, uma compressãozinha para trazer também o long tail dela. Também aqui comprimindo até uns 3 dBs. Né? Chimbal. Aqui não teve segredo. Chimbal a gente microfonou com o C02. Só joguei 100% para a esquerda para trazer a noção de som do baterista, né, que é um baterista destro. Simplesmente um high pass em 1000. Tom 1, tom 2, tom 3 e tom 4, a gente utilizou os piesos e eu utilizei aqui o pacote de metal também. Vamos ouvir aqui o tom 4. Eu fiz um áudio to MIDI, simples, com o original mix no 0. Mandei para entre 100 e 127 de mínimo e máximo de velocity. O som, se não me engano, é esse aqui. É isso mesmo. E uma equalizaçãozinha para trazer muito definição dele aqui, a partir de 5K e tirando o som boxy dele. E aqui os overs. Som de pratos, basicamente. Eu simplesmente fiz aqui um corte em 500, tirei um pouco daquela agressividade, né, daquela rispidez que tem aqui por volta dos 6, 7K. E expandi um pouco da imagem estéreo, porque eu tava achando que tava muito mono, então a gente teve isso aqui de bateria. Depois de editadinha e bem organizada, inclusive mandando para alguns efeitos, né? Já vou logo mostrar aqui para quais efeitos elas foram mandadas. Bumbo, caixa, tons e overs foram mandadas para um room bem baixinho, com menos 20, e a caixa também foi para um plate. Todos os demais foram para um compressor paralelo que eu já mostro para vocês. Seguindo para o baixo, ele sozinho. Aí vocês podem me perguntar, poxa, tá muito instalado, né, esse baixo. Cara, o som do Steve Harris já é um som instalado, né? Na hora da gravação, eu gravei diretamente em linha e eu equalizei, né? Na verdade, eu escolhi o captador que mais me trouxesse essa visão, esse som mais instalado dele.
E o subgrave eu busquei trazer aqui na distorção e na equalização. Então o que a gente tem aqui? Olha que loucura. Uau. Primeiro a gente tem aqui o CLA Bass, ele já traz aqui um subgrave, e esse grow aqui é uma distorção para trazer um pouco de amplificador mesmo, de baixo. Então ele sai de um baixo em linha para um baixo amplificado, com a noção de baixo amplificado. Depois eu achei que o baixo estava instalando demais e eu cortei. Faz sentido, mas essa puxada aqui que eu trouxe por volta aqui de 2K, que é onde o baixo, em teoria, não canta tanto, mas as instaladas cantam, eu quis puxar para ele ficar presente de vez em quando. E depois uma compressão bastante forte, por volta aqui provavelmente de 7 a 8 dB de compressão. E agora as estrelas do pedaço, né? As guitarras. Eles têm uma participação clean, depois eles têm uma participação distorcida, e depois a gente tem uma participação deles em solos, né? Ou leads, né? Na clean, o que eu fiz foi, coloquei todo mundo dentro de um grupo e eu equalizei, comprimi e fiz todas as mandadas do grupo. Então o que a gente tem do clean, cada um deles. Primeiro, Genic. Som microfonado, tá? Agora, do Adrian, que tá no lado, tá no lado direito. É um clean ardidinho já. É. O que todos eles têm aqui em comum? A curva clonada da equalização, que é esse matching de equalização, para que eu chegasse inicialmente numa equalização mais próxima daquela música original, da música original. E eu fiz esse EQ match. Muito legal, mas esse aí é um assunto que aparentemente é bastante complexo, né? Não é tão complexo assim, a gente mostra em outro vídeo como é que faz, mas é muito simples. Fiquei curioso, beleza. Depois disso, isso aqui para mim foi meu pontapé inicial para fazer uma segunda curva de equalização, dessa vez tirando um subgrave que estava vindo e deixando ela mais ardidinha aqui por volta de 8K, ficar bem brilhante, e uma compressão leve no 3A. Pronto, todas as 3 guitarras aqui têm essa característica. E daqui a mandada foi para room, foi para plate, foi para delay e foi para o compressor paralelo, tá? Por que room mais plate? Por que os dois juntos? Beleza, boa pergunta, cara. Para trazer mais espacialidade na música, né? O room, ele tá ambientando como se a banda inteira estivesse tocando, todo mundo na mesma sala. O plate é para dar aquela espacialidade, aquele long tail nas guitarras. Nas cleans, elas são importantes. Nas distorções, aí já não preciso mais dela. Entendi. Sabe-se que o Iron usa o JCM 2000, Tube Screamer empurrando, né, para as distorções e etc. O que a gente usou aqui foi um JVM 410 num canal já distorcido, um canal forte. Toda essa parte clean que vocês estão ouvindo é nesse canal com distorção. Tá só controlado no volume da guitarra, para vir esse som mais quente mesmo. A gente não fez equalizações diferentes no Marshall, a depender do guitarrista. Né? A gente usou guitarras diferentes, isso sim. Mas o Marshall ficou... do jeito que a gente começou a tocar foi como ele ficou ali, a gente só mexeu no volume da guitarra. Isso. E para as partes que a gente vai mostrar agora de drives e etc, aí sim a gente usa pedais específicos para cada ocasião. Mas pedais de distorção, overdrive, nada de efeito, nada de delay, nada de modulação, né? Quais foram as guitarras que foram utilizadas aqui? Eu tentei pegar um pouco do que eu achei que fazia mais sentido ali para cada guitarrista com o que a gente tinha aqui. Pro Genic, o Genic tem um som que é anasalado, né? É um som que puxa bastante pra médio. Até quando você vai escutar o solo dele na versão original, você vê que tem muito médio. E das guitarras que eu peguei aqui, que eu sentia que tinha mais isso, foi a Solar. Então eu escolhi a Solar, apesar de saber que ele usa Fender Strato, escolhi a Solar.
pro Dave, pra mim, o que é muito característico do Dave pra mim? É aqueles captadores muito graves. E aí eu tenho aqui uma SGT, também tá à venda, inclusive, que tem esse som gordo e grave no captador do braço, que eu acho que ficou muito legal, pelo menos pra parte dos solos aqui, né? E é uma super extrato. E pro Adrian, que eu acho que é uma coisa mais gingadona, que já tem um groove um pouco diferente, aí eu escolhi a guitarra que eu, particularmente aqui, atualmente, a guitarra que eu mais toco, que eu mais gosto, que é uma Music Maker Les Paul. Inclusive, ele usa uma Les Paul Gold Top em algumas músicas. Então, eu aproveitei pra usar ela também pra ser o Adrian. Para as partes mais distorcidas também, mais uma vez, também coloquei as 3 linhas de guitarra sem nenhum tipo de tratamento. Aqui as únicas automações que eu fiz foram de volume, para partes específicas, para cada uma delas ficar mais evidente do que outras. De pan, porque como são 3 guitarristas, a gente precisa preencher o campo estéreo de uma maneira que faça sentido. Vamos ver aqui o processamento que a gente fez com cada uma delas. Mais uma vez, eu utilizei o clone de equalização. Além disso, eu ainda apliquei aqui uma equalização meio que corretiva, mas para que ela ficasse condizente com o material de áudio que a gente tinha. E também trouxe uma compressão bem leve, bem pequena, para essas 3 guitarras aqui, até porque, como elas foram já captadas no microfone, você pode perceber que ela já tem uma compressão natural. Vamos ouvir como elas ficaram aqui. Um complementa o outro, né? Espetacular. A gente pegou no Songster, né, a tablatura aqui que a gente usou, e literalmente o que cada guitarrista faz em cada parte, com cada guitarra, foi por isso que vocês podem ver, esse trecho deu pra ver, cada um tá fazendo alguma coisa. E as mandadas aqui, efeitos, só mandei pro room e pro compressor paralelo. E pros solos, aí sim, cada um dos guitarristas tem um solo. Vamos ver aqui o do Adrian, que é o primeiro. Percebam que aqui também já tem umas mandadas para alguns efeitos. Aqui no meio eu precisei fazer um corte e abrir um efeito, que é um efeito de oitavador, porque na música original não sei dizer se é um oitavador ou se é uma segunda camada de guitarra fazendo um oitavo acima, mas a gente fez aqui, acho que ficou bacana. Aí aqui a gente tem o solo já do Dave. E aqui no final, o do Janick. Todos eles estão aqui dentro de um folder de guitarra solos. E como vocês já devem imaginar, tem aqui um clone da curva de equalização, uma segunda aqui também muito parecida com a curva anterior e uma compressãozinha leve aqui, só para evitar alguns picos. Outros canais adicionais que a gente inventou. Um primeiro canal de violão. Ele tem um plan, né? O legal dele é que ele traz uma textura adicional, né, para essa parte da música. Foi gravado com um microfone condensador de cápsula larga a 1 palmo da 12ª casa. E é isso. Só. Aqui eu quis trazer alguma coisa bem brilhante para ele ficar bem presente nessa parte e simplesmente fiz aqui uma compressão para que ele ficasse bem consistente na música. Outra parte também que em algumas músicas do Iron tem são cordas, né, ou cama de algum synth, alguma coisa do tipo. Fala aí, fala se você escuta isso.
quando você tá ouvindo a música. A ideia é que isso fique lá atrás mesmo, né? Lá atrás. Pessoal, são cordas bem simples, né? É desse plugin aqui, BBC Symphony Orchestra, que é um plugin gratuito. Vou deixar aqui a descrição para vocês baixarem. Aqui eu fiz um canal de MIDI, coloquei os acordes da música, ele passa por esse plugin, depois dei uma equalizada para ele ficar mais brilhante um pouquinho, e aqui fazendo uma atrocidade com orquestra, mas como está numa música de rock, eu trouxe um pouquinho de compressão, porque senão ela ia ser completamente engolida pelas guitarras. Mas eu vou logo aqui pro vocal. O vocal, fazendo aquela técnica que a gente já falou aqui, a gente gravou em algumas passadas, sei lá, umas 3, 4 passadas aqui, e eu picotei as frases que faziam sentido para que isso ajudasse a trazer um volume melhor. Então, as frases que ficaram muito altas, eu trouxe um volume mais para baixo, as frases que ficaram muito baixas, eu trouxe um pouquinho mais para cima, para que o som ficasse condizente o tempo todo. Mesmo assim, eu ainda apliquei aqui uma curva não muito ortodoxa de equalização, para trazer um pouco mais de peso na voz, aqui trazendo 200 Hz, e aqui todo o processamento para deixar a voz bem presente. Então, muita distorção de mesa, usando o channel do NLS no nível, com um drive em 12, um 3A, fazendo uma compressão aqui de até uns 5 dBs, um Kramer Tape para trazer um pouco de distorção de fita, um de-esser para tirar os S's mais proeminentes aqui de algumas palavras, e o retune para fazer uma outra afinação durante a execução da música, não precisou de muito. That the world as we know it will be coming to an end. Have you heard? Have you heard? Ainda mandei ela para um room, para um plate, para um delay, muito delay. Tem um ADT aqui que é um doubler, uma espécie de doubler para ficar um pouco mais estéreo, e também mandei para o compressor paralelo. E falando em efeitos, agora a gente chegou na parte dos efeitos. A gente tem um room, que é o Reverb, que é um presetzinho de room. O plate é o Abbey Road, eu já tinha utilizado. O delay, pasmem, utilizei o delay do Reaper em uma repetição super rápida aqui, quase um slapback. O ADT, que é um doubler, né? Na verdade é uma máquina de fita que fica variando aleatoriamente o tempo e também o pitch, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, para alguns momentos isso dá um efeito de doubler, né? Para o L e para o R. Peraí, mas o que você usou? Quais canais foram pra esse? A voz. A voz foi para esse cara aqui. Caceta, meu. Aí a voz parece um pouco mais estéreo do que ela já é. Quer ver, ó? Vamos ouvir só esse cara aqui. Nossa. E por último, o compressor paralelo é o que dá a cola na música. Vamos colocar aqui na parte mais distorcida da música. Estragado, né? Como assim, cara? Mas esse som estragado, esse som amassado, é exatamente ele que empurra a música pra frente. E é isso, pessoal. Do jeito que a mix saiu, ela já foi com um volume relativamente alto. Para quem ouviu as versões aqui do YouTube e do Spotify, percebeu que, assim como a música original, tem um som de vento, né, rodando tanto no início como no final da música. Isso eu fiz na master. Simplesmente eu peguei a mix, coloquei um som de vento no início e no final, lá na master, e apliquei o ozone para dar volume, basicamente, porque toda a distorção harmônica que eu queria que essa música tivesse, eu já apliquei aqui na mix mesmo. Caramba, cara. Baita de um trabalho, hein, cara. Não, pessoal, é pra todo mundo ver aqui que, mesmo em home studio, é possível chegar em resultados muito bons, em resultados quase profissionais. A ideia aqui é mostrar, engajar as pessoas aqui do canal que acompanham a gente, de que sim, é possível fazer música com uma boa qualidade dentro de casa, desde que você tenha critério
e desde que você consiga saber como encaixar, como aplicar muito bem as técnicas e as ferramentas que a gente comenta aqui no canal. Que aula, que aula. É Muito isso. bom. Bom, se vocês gostaram do vídeo, se vocês ficaram com alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar aqui, a gente vai tentar responder todo mundo. E muito obrigado. Não esquece de se inscrever, de dar aquele like, porque isso também ajuda a gente pra caramba. No mais, É isso. destruiu, hein, cara. Pô, obrigado. Puta vida, ficou muito bom. E vamos fazer mais. Com certeza. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.